Estamos já na reta final da nossa série de exposições das 9 marcas de uma igreja saudável. Mas antes de falarmos propriamente da exposição das marcas, eu gostaria de lembrar para os irmãos que finalmente conseguimos o livro impresso do diário de John Shaw. Para os irmãos que estão vindo pela primeira vez ou não estavam presentes na primeira vez que eu apresentei uma das marcas, eu tive a oportunidade de organizar esse diário de um missionário que, em novembro de 2018, ele foi para uma ilha chamada Sentinela do Norte, uma ilha muito restrita, longínqua, lá na Índia, para pregar o evangelho para o povo mais isolado da terra, o povo sentinelês. E durante a sua viagem, durante a sua empreitada, ele escreveu um diário de bordo, contando as suas experiências, contando aquilo que ele estava sentindo, aquilo que ele estava vivendo naquela experiência. Esse missionário foi morto por essa tribo e essa notícia rodou o mundo. Eu não sei quantos de vocês lembram dessa história. Isso passou em todos os jornais, em todos os meios de comunicação em 2018. Então já fazem 7 anos que aconteceu essa situação. E nunca houve uma tradução, uma publicação para a língua portuguesa desse material. Então eu sempre quis poder ler esse diário, sempre quis ter um livreto contando esse diário. Como ninguém tomou essa iniciativa, pela misericórdia de Deus, eu tomei e publiquei esse material. Então, o livro impresso, ele custa apenas R$20, né, um valor simbólico, apenas mesmo para poder fazer a impressão. Vocês observam que é um livro pequeno, uma leitura simples. Então, uma pessoa que não tem o hábito da leitura consegue ler tranquilamente, com facilidade. Vocês podem adquirir diretamente comigo. Aqueles irmãos que, porventura, não vieram preparados financeiramente, pode deixar o nome com o pastor Diógenes para que vocês possam depois passar o valor para ele ou me passar via Pix. Mas o interessante é que você possa adquirir esse material. Eu vim com fé para poder deixar todos os livros aqui em Cáris, trouxe até uma caixa, os irmãos podem ver ali embaixo da cadeira onde eu estava sentado. Temos uns 20 e poucos exemplares, então os irmãos podem adquirir e certamente serão edificados com esse testemunho de fé. O diário, o livro, além de incluir o diário propriamente dito do missionário, ele tem um prefácio contando a sua história de vida, a sua biografia, a sua missão. Tem notas explicativas ao longo do texto inteiro para que vocês possam se situar quando ele menciona o nome de uma pessoa, quando ele menciona uma organização ou usa um termo técnico da área de missiologia. No final tem uma reflexão pastoral, onde eu aplico a vida do missionário, a sua missão, a nossa missão do lado de cá. Essa igreja é uma igreja que tem uma visão missionária, é uma igreja que apoia missões, isso já foi mencionado na Escola Bíblica Dominical, reforçado pelo pastor Diógenes. Então é uma oportunidade que temos de podermos ser edificados com uma história desse missionário que certamente entrará para a história da igreja. Daqui a muitos anos, ainda quando pensarmos em missões, iremos lembrar do missionário que tentou pregar o evangelho ao povo mais isolado da terra. Amém? Meus queridos, vamos fazer mais uma oração e orar a Deus mais uma vez, pedindo que Ele nos direcione nessa exposição e para que tenhamos um coração dedicado à obra do Senhor. Amado Deus e eterno Pai, mais uma vez te agradecemos por estarmos aqui reunidos nesse domingo, dia que o Senhor separou para que nós estivéssemos reunidos, dia em que o nosso Senhor Jesus ressuscitou dentre os mortos. E nós te glorificamos porque nós somos levantados, assim como Ele levantou daquela sepultura, para uma novidade de vida, Senhor. Obrigado por esta igreja, obrigado pelo pastor Diógenes, pela liderança dessa igreja. E te pedimos, ó Pai, que o Senhor esteja, pela tua graça, tão somente me usando como instrumento para a edificação da tua igreja, Senhor. A tua palavra diz, ó Deus, que o Senhor edificará a tua igreja. Jesus prometeu isso. E por isso, Senhor, clamamos pela tua misericórdia, que o Senhor edifique a tua igreja. Que o Senhor fale conosco, que o Senhor abra a nossa mente, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, nos dê um coração quebrantado para fazermos a tua vontade e que em todo tempo o teu nome possa ser glorificado nas nossas vidas. Que possamos cumprir a missão que o Senhor
nos tem dado a cada um de nós. Em nome de Jesus, amém. Meus queridos, como já foi mencionado, estamos na 8ª marca de uma igreja saudável. Essa é a penúltima marca. Começamos essa série de exposições no dia 18 de maio de 2025. E na primeira exposição, vimos a pregação expositiva. Vimos como uma igreja saudável é marcada por uma teologia bíblica, uma teologia que traz uma coesão entre o ensino do Antigo e do Novo Testamento. Aprendemos que uma igreja saudável é uma igreja marcada pelo Evangelho, uma igreja que enfatiza o Evangelho. Vimos como é o entendimento bíblico do que é conversão. Também aprendemos que o propósito da evangelização não é apenas a conversão das pessoas, mas sim a glorificação, a exaltação do nome do Senhor. Também aprendemos o que significa ser membro de uma igreja, quais são os deveres, quais são as responsabilidades e quais são as alegrias de poder participar do corpo de Cristo. Também aprendemos na semana passada que a disciplina eclesiástica é um instrumento que o Senhor Jesus deu à sua igreja, tanto para conduzir pecadores ao arrependimento, pessoas impenitentes que não se arrependem, para que elas se arrependam. Também esse instrumento é utilizado para a santificação do corpo de Cristo e para o testemunho público da comunidade da fé. Hoje nós iremos falar sobre discipulado e crescimento. E na semana que vem, o pastor Diógenes irá falar sobre liderança bíblica na igreja. Até aqui, eu não sei se você conseguiu compreender o fluxo do raciocínio desse autor do livro, o Mark Dever. Observe que cada uma dessas marcas que eu mencionei, elas não são colocadas dessa forma pelo autor de maneira aleatória. Ele não simplesmente deu na cabeça dele, eu vou organizar dessa forma, primeiro eu vou tratar essa marca assim, depois eu vou tratar aquela marca do outro jeito. Não. Cada uma das 9 marcas foi colocada e apresentada dessa forma porque elas se complementam, elas estão ligadas umas às outras. O propósito do autor Mark Dever é conduzir o leitor e nós que estamos fazendo essa exposição, acompanhando essa exposição, do ponto A até o ponto B. Né? Você tem que sair do ponto A até o ponto B. A pregação expositiva, a teologia bíblica e o evangelho, meus irmãos, são nada mais, nada menos do que a espinha dorsal de uma igreja saudável. Essas 3 marcas, irmãos, tratam diretamente daquilo que uma igreja ensina, como essa igreja compreende a palavra de Deus e o que ela prega para as pessoas. Então, essas 3 marcas, elas falam basicamente do ensino, da confissão da igreja, da verdade que a igreja carrega, da verdade que a igreja leva para o mundo afora, aquilo que ela propaga na sua missão. Existem, meus irmãos, muitas coisas que são importantes numa igreja. Muitas coisas são importantes na igreja. Mas existem coisas que são essenciais, são fundamentais. E o ensino da palavra de Deus, a pregação da palavra de Deus, a expansão da palavra de Deus são elementos essenciais. Porque, meus amados irmãos, é por meio da palavra que o nome do nosso Deus é glorificado. Uma igreja saudável é uma igreja em que todo o tempo, na sua liturgia, no culto, ela busca glorificar ao nome do Senhor. E como o nome do Senhor é glorificado? Quando somos fiéis à palavra. Quando cantamos louvores que são baseados naquilo que a Bíblia diz. Louvores que apontam para verdades eternas. Louvores que são nada mais, nada menos do que as escrituras sendo cantadas. Quando cantamos, agora há pouco, esses louvores, todos eles apontam para a grandeza, para a majestade de Deus, para a alegria que temos em pertencer ao corpo de Cristo, ao povo de Deus, sermos ovelhas do seu rebanho. Então, todas essas verdades, meus amados irmãos, apontam para verdades eternas. Então, uma igreja saudável é marcada por ser criteriosa na sua liturgia, fazendo um pente fino, selecionando louvores que glorificam o nome do Senhor. Isso mostra maturidade, isso mostra saúde em uma igreja saudável. O conteúdo da evangelização também é a palavra. O conteúdo da evangelização não é simplesmente Jesus te ama.
Jesus te ama é uma verdade que está no Evangelho? Sim, mas como vimos, essa não é a totalidade da verdade. É apenas um aspecto da verdade. Nós precisamos pregar o Evangelho contando toda a verdade. Toda a verdade do Evangelho. Deus amou o mundo de tal maneira que enviou o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Vemos a beleza do amor de Deus, como colocamos na pregação falando da evangelização, quando nós vemos a escuridão do pecado. A ideia de você estar com uma joia, o evangelho ele ser uma joia muito cara, onde o ourives coloca um pano escuro por trás. E aí, com aquele pano escuro, você coloca a joia. E aí você consegue ver as belezas, os contornos da joia. É assim que é o evangelho. O evangelho, ele brilha cada vez mais. Vemos a sua beleza quando nós enxergamos a feiura do nosso pecado. É vendo a feiura do nosso pecado que nós entendemos o amor de Deus. Quão grande é esse amor. Quão grande é a sua graça. Quão grande é a sua misericórdia por nós. É por meio da pregação da palavra, meus amados irmãos, que o Espírito Santo, ele converte pecadores. Deus usa a voz de homens imperfeitos como um meio de graça. Ao ponto que quando homens imperfeitos falam, e essas palavras chegam até os seus ouvidos, é o Espírito Santo que conduz essas palavras do seu ouvido até o seu coração. É o Espírito Santo e somente ele que é capaz de produzir vida espiritual. Somente ele faz com que as verdades que são pregadas domingo após domingo saiam do intelecto e vão para o coração. Produzam vida, produza santificação, produza mudança de mente, produza transformação, produza arrependimento, transforme a sua vida, transforme a maneira como você enxerga a realidade. Só o Espírito Santo de Deus é capaz de fazer isso. O milagre da conversão, meus amados irmãos, é algo tão profundo que nós só podemos ter como análogo aquilo que Jesus fez com Lázaro. A Bíblia diz que o estado do homem não convertido é um estado de morte espiritual. O homem sem Cristo, ele não está doente espiritualmente, ele está morto espiritualmente. Então, quando o pregador fala a palavra de Deus e diz: arrependei-vos e credes no Evangelho, e uma pessoa de fato crê no Evangelho, se arrepende dos seus pecados, espiritualmente falando, está acontecendo aquilo que Jesus fez com Lázaro. Lázaro, venha para fora. Isso acontece em toda a conversão. Jesus salva, Jesus dá vida espiritual por meio do seu Espírito. E esse novo convertido, ao fazer parte da família da fé, ao começar a fazer parte do povo de Deus, é em torno da palavra que ele começa a se reunir com outros irmãos. E é em torno da palavra que os irmãos que já foram convertidos crescem em santidade, crescem no conhecimento do Senhor. É nessa atmosfera, meus amados irmãos, no convívio da comunidade da fé, que o nosso caráter é aperfeiçoado. Você talvez peça a Deus para que Ele te dê algumas capacidades. Talvez você seja uma pessoa com pavio curto, uma pessoa que se esquenta muito fácil, e você até pede a Deus: oh meu Deus, me dê paciência, Senhor. Pai, me dê paciência para poder lidar com essa situação. Mas quando você pede paciência, sabe o que Deus vai fazer? Ele vai colocar dificuldades na sua vida para que a sua paciência seja exercitada. Então, o fruto do Espírito Santo, ele é exercitado, ele cresce no nosso coração como se fosse um exercício físico. Para que você tenha força física para você pegar um peso, você tem que se exercitar. Você começa lá na academia pegando meio quilo, pega 1 quilo com aquele halter, depois começa a pegar um pouquinho mais. Você vai começar a correr. Você corre daqui para a porta, você cansa. Mas você começa andando, vai indo devagarzinho, daqui a pouco você está correndo lá, aquela meia maratona de farol a farol aqui em Salvador. Então, na vida espiritual, meus amados irmãos, é dessa mesma forma. Deus vai colocando essas dificuldades na nossa vida para que sejamos exercitados na piedade, na vida cristã. Então, fazermos parte de uma comunidade da fé, existem os seus benefícios,
e existem as suas dificuldades. E essas dificuldades Deus usa para nos aperfeiçoar. Deus usa para nos santificar. Deus usa para amadurecermos espiritualmente. É lidando com outro irmão que o ferro vai sendo afiado, nós somos moldados, afiados. Eu queria que você imaginasse agora como era fazer parte do grupo dos 12 apóstolos de Jesus. Não sei se você já parou para pensar sobre isso. Será que aquelas pessoas eram todas iguais? Tinham todas as mesmas ideias? Tinham todos o mesmo tipo de pensamento? A mesma cultura? Não, irmãos. Quando você pensa, por exemplo, em Mateus, o Levi, o que ele era? Qual era a profissão pregressa dele? Ele era cobrador de impostos. Eu sei que todos vocês amam pagar imposto. Imposto é uma coisa maravilhosa, né? Lá no tempo de Israel, o cobrador de imposto ele era considerado um traidor da nação. Ele era um inimigo do povo. Por quê? Ele cobrava imposto para o Império Romano. Então o povo detestava cobrador de impostos. Nós temos lá o grupo dos pescadores. Nós temos Pedro, nós temos Tiago, nós temos João, nós temos Tomé. Pense num cara maravilhoso para lidar, Tomé. Tomé era aquela pessoa que tudo que você falava, vamos fazer assim, não vai dar certo. A gente está indo para lá, a gente está indo para lá para a gente morrer, né, Senhor? É para lá que o Senhor quer que a gente vá, né? Aquela pessoa irônica, esse era Tomé. A gente pensa também, meus amados irmãos, em pessoas mais silenciosas, que não temos tanta informação. André, nós vemos lá o próprio Filipe, pessoas que a gente não tem tanta informação. Temos também aquele irmão que gosta de o tempo todo tomar a palavra, de falar, Pedro. O tempo todo nos evangelhos, você vê Pedro. Pedro é aquele que sempre toma a palavra e começa a falar. Então nós vemos, irmãos, que até entre os apóstolos de Cristo, temos pessoas diferentes. Pessoas que agiam diferentes, que tinham culturas diferentes. Dentre eles, havia um homem chamado Simão, o Zelote. Sabe o que era o Zelote, o grupo dos Zelotes? Era aquele grupo de pessoas que eram inimigas do governo. Eram contra o governo. Que queriam resolver as coisas por meio da espada. Vamos fazer a revolução, vamos tomar o poder, é isso que a gente vai fazer. Então pensa aí. Aquela pessoa militante. Tinha esse grupo no meio dos apóstolos também. Então o que é que Jesus fez? Reuniu todas essas pessoas em um grupo e fez com que todas essas pessoas fossem uma bênção para a igreja. Igreja é isso. Igreja é um grupo de pessoas diferentes, pecadoras, com sua visão de mundo que está sendo moldada pela palavra de Deus, mas que Jesus reúne em torno da sua palavra e santifica e transforma e vai moldando. Também, meus amados irmãos, é por meio da palavra que a igreja é santificada. Quando um pecador não se arrepende, esse pecador é disciplinado. O propósito da disciplina não é a destruição do pecador, não é a humilhação pública de quem não se arrepende, mas é conduzir esse pecador ao arrependimento, é a restauração. O propósito da disciplina é a restauração. O propósito da disciplina também, irmãos, é produzir santificação. Quando você vê uma pessoa sendo disciplinada, automaticamente você pensa o quê? Na sua própria vida. Olha como está a minha vida. Olha como eu estou andando com o Senhor. Olha como eu estou caminhando nessa direção. Hoje é o irmão fulano de tal, é a irmã fulana de tal. Mas se eu não me consertar diante de Deus, amanhã pode ser eu também que estarei nessa mesma situação. A disciplina eclesiástica, meus amados irmãos, também serve para o testemunho público da igreja. A igreja deixar claro, nós não pensamos como o mundo. Nós não tratamos o pecado como brincadeira. Nós vivemos de acordo com a palavra de Deus. Então, a disciplina eclesiástica serve para a santificação, para a pureza da igreja local. Também é no ambiente da igreja local que nós desenvolvemos as nossas virtudes e exercitamos os nossos dons espirituais. É no meio da igreja local que Deus nos fortalece, nos edifica e nós edificamos a vida de outras pessoas. Como o nosso irmão mencionou na escola bíblica dominical. Nem todo mundo é mão,
nem todo mundo é pé, nem todo mundo é braço. Cada um de nós foi colocado no corpo de Cristo com um propósito. E é por meio do corpo que nós somos exercitados. Quando um membro do nosso corpo não é exercitado, o que é que acontece com ele, irmãos? Atrofia. Se a figura que a Bíblia usa para se referir à igreja é a figura do corpo, onde todo o corpo trabalha para o desempenho do todo, nós não podemos simplesmente, meus amados irmãos, nos colocar numa posição de passividade. Dentro da nossa capacitação que Deus nos deu, dentro dos nossos dons e talentos que recebemos do Senhor, devemos buscar ser uma bênção para o corpo de Cristo. Somos diferentes, não temos as mesmas capacidades, as mesmas capacitações, mas, ainda assim, todos nós somos importantes. O seu dedinho mindinho do seu pé é importante? Ele tem alguma função além de tomar topada, de bater no canto dos móveis? Ele é muito importante. Quando a pessoa perde o dedinho mindinho, aí que ela vê a diferença. Ela vê como é mais difícil andar sem um dedo mindinho. Quando o dedo mindinho bate no canto do móvel, é o corpo inteiro que sofre. A face sofre, o braço sofre, a perna sofre. Todo mundo vai proteger o dedo mindinho. Porque o dedo mindinho é importante, assim como todas as outras partes do corpo. E é assim também, meus amados irmãos, com cada um de nós. É também por meio da igreja local, é por meio da palavra de Deus, que a igreja local levanta pessoas vocacionadas para, por meio da própria palavra, liderar e conduzir o rebanho de Deus que ele comprou com o seu próprio sangue. Uma igreja saudável, irmãos, começa com a palavra e termina com a palavra. Apresentei aqui para vocês as 9 marcas de uma igreja saudável de forma resumida e deixando claro que a palavra de Deus é quem conduz a igreja saudável do começo ao fim. Precisamos da palavra. Precisamos conhecer a palavra. E hoje, como já foi mencionado, veremos a 8ª marca, o interesse pelo discipulado e crescimento. E na semana que vem, o pastor Diógenes irá encerrar com chave de ouro, falando da liderança bíblica na igreja. Quando falamos em discipulado, vou começar falando de discipulado, depois vamos falar de crescimento, nós estamos dando continuidade àquela marca que falamos de conversão. Lembra que durante a marca de conversão eu disse, olha, no futuro, quando a gente falar de discipulado, vamos continuar isso aqui? Então essa é a continuação. O novo convertido, ele passa a ser acompanhado e orientado por alguém mais maduro na fé. Essa pessoa mais madura na fé não precisa necessariamente, meus irmãos, ser o pastor, não precisa ser o diácono, não precisa necessariamente ser o professor da escola bíblica dominical. Precisa de alguém que tenha o desejo de ensinar aquilo que aprendeu da palavra de Deus. A vontade de Deus, irmãos, é que todos nós, apesar de sermos diferentes, de termos habilidades e capacitações diferentes, mas a vontade do Senhor é que todos nós, sem exceção, façamos discípulos. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 28, e vamos ver do verso 19 ao 20. Evangelho de Mateus, capítulo 28. O último capítulo do Evangelho de Mateus. Eu estou lendo na tradução da Almeida Revista e Atualizada. Mateus 28, do verso 19 ao 20, diz a palavra de Deus. Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar
todas as coisas que vos tenho ordenado. E eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. Amém? Louvado seja Deus pela sua palavra. Observe que na segunda metade dessa passagem, o texto bíblico diz: ensinando-os a guardar todas as coisas que vos tenho ordenado. Em um evangelismo de rua, em uma evangelização pontual, numa comunidade, num bairro, você tem como ensinar para uma pessoa todas as coisas que Jesus ordenou? Não. Talvez você está aqui há anos ouvindo a palavra de Deus, semana após semana, e você ainda não sabe todas as coisas que Jesus ordenou. Então, qual é o propósito desse versículo, dessa passagem bíblica? Mostrar a continuidade. O ensino, esse ensinar, ele é contínuo. Essa passagem também pode ser traduzida não apenas como ensinando-os a guardar, mas ensinando-os a preservar. É você receber o ensino e você preservar o ensino. Não é acrescentar, não é mudar, não é distorcer. Você recebe, você preserva. E aí o que é que você vai fazer? Você vai passar isso para outra pessoa. E aquela outra pessoa vai passar para outra pessoa. E para outra pessoa. E para outra pessoa. É assim que a igreja vai se desenvolvendo. É assim que a igreja funciona desde sempre. É assim que Jesus ensinou. A palavra que foi traduzida na língua grega por ensinando é uma palavra que no português nós conhecemos como didática. Quando ouvimos a palavra didática, pensamos em quê? Professor, ensino. Como é que os primeiros discípulos de Jesus se referiam a ele? Rabi, mestre. O que é que significa rabi? Professor. Os apóstolos, os primeiros discípulos de Jesus, o viam como um professor. Então, meus amados irmãos, qual é a conclusão que nós podemos chegar apenas com essas informações da semântica, né? Dessas palavras? Uma igreja saudável é um ambiente educacional. Uma igreja saudável é um ambiente formativo. Uma igreja saudável é onde nós aprendemos todas as coisas que Jesus mandou e aquilo que ele nos ensinou por intermédio dos seus apóstolos. As palavras dos apóstolos são as palavras de Cristo. Eles têm autoridade de Cristo Jesus para poder trazer revelação divina. Aquilo que não saiu diretamente da boca de Jesus, mas foi dito pelos apóstolos e registrado na palavra, tem o mesmo peso de autoridade, é palavra de Deus. Então, é por meio da palavra de Jesus e o ensino dos seus apóstolos que uma igreja saudável é educada, uma igreja saudável caminha, uma igreja saudável cresce. Diferente de outras marcas, meus amados irmãos, a marca do discipulado e do crescimento não é apenas o entendimento. Lembra que nas outras marcas nós vimos o entendimento da conversão? Observe como, aqui não foi colocado da forma como está lá no livro, mas o livro apresenta assim, o interesse pelo discipulado e crescimento. Porque discipulado, irmãos, envolve interesse, tanto do discipulador quanto do discipulando, de quem está sendo discipulado. Então, envolve, meus amados irmãos, a igreja como um todo. Aquele que conhece, aquele que sabe, ele precisa se dispor. Olha, eu tenho disposição, eu quero ajudar, eu quero abençoar, eu quero compartilhar o meu conhecimento com o irmão. E em contrapartida, a outra pessoa, eu quero aprender. Eu quero aprender. Tem em alguns ambientes, tem pessoas que só querem aprender se for ensinado pelo pastor, se for ensinado pelo diácono. Não aceita que outra pessoa ensina. Tem lugares que as pessoas até não vão para o culto quando o pastor não vai para a igreja. Né? Então, a vida em comunidade, a vida na igreja local, é um ambiente onde todos nós aprendemos e ensinamos aquilo que aprendemos da palavra de Deus. Claro, como eu já tenho mencionado, não necessariamente como se nós fôssemos alguém com o dom que a gente não tem. Lembra que todos nós temos uma capacitação dada por Deus, uma capacidade vinda do Senhor?
Nem todos foram chamados a ser pregadores, pastores, mas todos nós fomos chamados por Deus para ensinarmos. O que é que a Bíblia diz? Qual é o papel do marido? O marido ele precisa ter condições de ensinar a sua mulher e a sua família na palavra de Deus, os seus filhos na palavra de Deus. Estamos vendo aqui exposição, o estudo na carta de Paulo aos Coríntios. Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14, a Bíblia diz que as mulheres daquela comunidade, por conta de toda a situação contextual que vem sendo apresentada na escola bíblica dominical, elas não poderiam, durante o momento em que os profetas estivessem falando, julgar, falar. Por isso que Paulo diz, as mulheres devem ficar em silêncio e tirar as dúvidas com o marido em casa. E a pergunta que o irmão da igreja de Corinto poderia fazer, mas eu não tenho o dom do ensino, como é que eu vou ensinar minha mulher? Como é que eu vou ensinar meu filho? Como é que eu vou ensinar minha filha? Você não precisa, meu irmão, ser um pregador. Você não precisa ter a didática do pastor Diógenes, a capacitação de um orador, de um preletor, nem nada disso. Você só precisa ter a disposição de querer ensinar e de querer obedecer a Deus. Na carta de Paulo aos Romanos, no capítulo 12, o apóstolo vai apresentando uma sequência de dons espirituais. E dentre esses dons, aparece lá o dom do ensino. Aquele que ensina, esmere-se no fazê-lo. Então, o texto é claro, existem pessoas que têm uma capacitação espiritual para ensinar, que ela consegue ensinar de uma forma que as outras pessoas não conseguem ensinar. Mas é justamente nesse mesmo texto que aparece lá o dom da misericórdia e o dom da contribuição. O dom da misericórdia é o dom que uma pessoa tem de se colocar no lugar do outro, de cuidar daquelas pessoas que estão passando por sofrimento. O dom da contribuição é uma capacitação espiritual que Deus dá para certas pessoas agirem com bastante liberalidade para abençoar o reino de Deus. Ela tem uma disposição maior para contribuir com o reino de Deus. Mas, diante desses dons espirituais, se você porventura não tem o dom da contribuição, quer dizer que você não pode, não, eu não vou dar o dízimo, não vou ofertar porque eu não tenho o dom da contribuição. Ah, eu não vou ajudar quem está precisando porque eu não tenho o dom da misericórdia. Esse é o ensino bíblico? Não. Eu e você devemos ajudar quem precisa, eu e você devemos contribuir com o reino de Deus, mas sabendo que existem entre nós pessoas que irão fazer isso com muito mais excelência do que nós. Mas todos nós devemos estar engajados nisso, inclusive no ensino da palavra de Deus para a nossa família, pregando o evangelho para as pessoas, discipulando pequenos grupos, né? Então tudo isso deve acontecer para a honra e glória do Senhor Jesus. Eu mencionei agora há pouco, amados irmãos, que a igreja é um ambiente formativo. A igreja é um ambiente educacional. E quando chegamos nesse ponto, precisamos deixar claro uma coisa. Se você é crente, se você é convertido ao Senhor Jesus Cristo, você precisa gostar de estudar. Por quê? Porque Deus decidiu se revelar a nós por meio de um livro. Um livro que ele tem as suas regras de interpretação, as suas regras gramaticais. Um livro que foi escrito dentro de um contexto histórico, em uma região específica, para uma cultura específica. Então você precisa ser uma pessoa que gosta de aprender, uma pessoa que gosta de estudar. O crente precisa ser uma pessoa ensinável. Sabe o que é ser uma pessoa ensinável? É ser uma pessoa que está disposta a aprender. Não ser aquela pessoa que diz assim, eu já sei, eu já estou velho, ou eu já sei demais, eu não preciso aprender nada, quem está ensinando sabe menos do que eu sei tudo que ele está falando aí. Eu já vi pregação de não sei quem na internet, já vi isso aí várias vezes sendo pregado, então aí eu não, é o irmão que está ensinando, não é o pastor Diógenes não, deixa ele falar lá, vou mexer no celular por enquanto. O crente precisa ser uma pessoa ensinável. Porque, meus amados irmãos, a vida em comunidade, o ensino da palavra de Deus, não significa que necessariamente todo domingo o pastor Diógenes
vai trazer um ensino novo. A palavra de Deus, ela tem essa tônica interessante. Por mais que você leia a Bíblia 100 vezes, de Gênesis a Apocalipse, nas 100 vezes você vai aprender coisas diferentes. Vão ter detalhes no texto que, no momento que você vai estar vivendo, vão saltar aos seus olhos. Está lá. Não foi acrescentado, não. Está lá. Mas no momento que você lê, Deus vai te conduzir àquela verdade. É isso que eu preciso entender hoje. É isso que eu preciso aprender hoje. Né? A palavra de Deus tem essa característica. Por quê? Porque não é um livro feito pelos homens. É um livro de Deus. É um livro que Deus inspirou. A palavra de Deus é inspirada. Ele usou realmente a capacidade humana dos escritores originais. Mas não é fruto apenas das elocubrações daqueles homens daquela época. O Espírito Santo guiou, conduziu aqueles homens. Eles foram movidos pelo Espírito Santo de Deus. Ainda falando sobre isso, eu quero te dizer que o Brasil, segundo a pesquisa Retratos de Leitura do Brasil, uma pesquisa de 2020, diz que o número de leitores no Brasil tem caído. Você sabia disso? A média de leitura do brasileiro são 2,5 livros por ano. 2,5 livros por ano. Menos de 3 livros o brasileiro lê por ano. Enquanto outros países leem uma média de 20 livros por ano. Né? Então, para você que não tem o hábito de ler, 3 livros pode ser um desafio, né? Mas é muito pouco, irmãos. Muito pouco, muito pouco. O brasileiro lê muito pouco. Apesar disso, o livro que o brasileiro continua lendo, o livro de cabeceira do brasileiro, continua sendo a Bíblia. A Bíblia continua sendo o livro do brasileiro. Todavia, uma grande parcela da nossa população é analfabeta funcional. Existe o analfabeto clássico, que é aquela pessoa que não sabe ler e nem sabe escrever, e existe o analfabeto funcional. Como é o analfabeto funcional? É aquela pessoa que sabe ler as palavras, mas ela não consegue explicar, ela não consegue interpretar um texto. Ela lê a palavra. Ela está lendo ali, ó, Igreja Batista Caris. Mas se você manda a pessoa ler aqui e explicar esses 5 pontos, o que é a soberania de Deus, só as escrituras, só a graça, só a fé, só a Deus dar glória, essa pessoa não consegue explicar. Ela não consegue concatenar as suas ideias. Ela não consegue pegar o que está escrito ali e aplicar à realidade. Esse é o analfabeto funcional. A grande maioria dos brasileiros são analfabetos funcionais. Eles leem o texto e eles não conseguem entender. Infelizmente. E essa é a realidade de muitos evangélicos. Saiu um novo censo religioso, o público evangélico tem crescido no Brasil. Mas dentro desse grupo dos evangélicos, que a maioria são pardos, são negros, são pessoas de classe média e classe baixa, muitos são analfabetos funcionais. Não têm o hábito da leitura, têm dificuldade de interpretar um texto básico. Se a sua dificuldade em ler a Bíblia, meu irmão e minha irmã, for por causa do analfabetismo funcional, eu quero te dizer que ainda tem jeito para você. Ainda que você seja de meia idade, ainda que você seja mais velho, ou até muito jovem, mas não goste, seja da geração do celular e não gosta de ler, ainda há jeito para você, ainda há solução. Você precisa primeiramente reconhecer a sua dificuldade, reconhecer, não tratar isso como uma besteira, como uma coisa normal, que não é uma coisa normal, e depois você precisa buscar ajuda para suprir as suas lacunas na sua formação. A pessoa ideal para te ajudar pode ser um professor de língua portuguesa, por exemplo. Mas eu quero que você pense agora, eu quero falar agora com você que não é analfabeto funcional, que lê, entende, mas não gosta de ler. Tem esse grupo. Os que leem, os que conseguem interpretar, mas que não gostam de ler. Não tem o hábito da leitura como algo importante. Você pode até ler a Bíblia de vez em quando. Talvez você já leu a Bíblia inteira em alguma vez, em algum momento da sua vida. Mas depois de muitos anos de convertido, você meio que está
estacionado. Você meio que está acomodado no conhecimento que você tem. Talvez você seja muito apegado àquele conhecimento de outrora, sabe? Nos primeiros dias da caminhada cristã, você lembra da sua juventude, você lembra da forma como você era envolvido na igreja, que você creu e se converteu no Senhor Jesus. Mas a sua vida cristã é muito baseada nessas experiências de outrora. Eu quero te dizer que hoje é o dia de você se voltar para renovar o seu compromisso com o Senhor de prosseguir em conhecê-lo. Em Oséias, capítulo 6, verso 3, o texto diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. O que é que nós vamos fazer, meus amados irmãos, na eternidade? Na eternidade não haverá mais a figura de um pregador como imperfeito lá pregando. Quem vai estar ensinando é quem? Jesus, o supremo pastor, o professor por excelência, o nosso mestre, o nosso salvador. É ele que vai nos ensinar. E o que é que a gente vai fazer lá, além de adorar a Deus de eternidade em eternidade? Conhecer e prosseguir em conhecer ao Senhor. Então, o que é que isso implica? Que nós precisamos ser pessoas ensináveis, desejosas em aprender. A escola bíblica dominical, a igreja, é o único ambiente, meus irmãos, que nunca haverá uma formatura. Você já conheceu alguém que já recebeu o diploma da escola bíblica dominical? Vamos chamar aqui à frente os nossos formandos da escola bíblica dominical. Todo mundo com aquela toga, usando um certificado. Isso não acontece, porque a gente continua aprendendo e nunca chega. Você coloca numa mesma sala aquele que está aprendendo o beabá da vida cristã e aquele que está no mestrado, no doutorado, todo mundo junto, aprendendo. Hoje a gente fala muito sobre democratização, né? Existe algo mais democrático do que isso? Do que a igreja de Deus? Não tem. E nós iremos prosseguir em conhecer o nosso Deus de eternidade e eternidade. Nós precisamos, meus amados irmãos, ter essa disposição de sermos pessoas ensináveis, desejosos e desejosas por aprender a palavra de Deus. Já tem algumas coisas aqui que eu já mencionei. E é através do discipulado, meus irmãos, que eu e você crescemos espiritualmente. É através do discipulado que você aprende mais da palavra de Deus e aquele que ensina, ele exercita o dom que Deus deu a ele. O professor é aquele que nunca se cansa de aprender. Para uma pessoa ensinar, para uma pessoa se levantar numa sala de aula ou no púlpito de uma igreja para pregar, se essa pessoa tiver o mínimo de noção da responsabilidade do que é, essa pessoa vai se capacitar e estudar, continuar aprendendo para poder ensinar o povo de Deus. Porque uma coisa é certa, a igreja percebe quando o pregador ele não se preparou. A igreja percebe. A igreja percebe que quando dá muitas voltas, quando não segue um fluxo de raciocínio, por mais que o pregador seja experiente, a igreja percebe. A igreja percebe. Então, é necessário que continuemos aprendendo, buscando conhecer ao Senhor, tanto para o nosso próprio crescimento, quanto para o crescimento do povo de Deus, o crescimento do corpo como um todo. Eu vou abrir com vocês aqui Efésios capítulo 4. Efésios capítulo 4. Uma passagem que fala muito sobre isso. O irmão até mencionou na escola bíblica dominical um trecho dessa passagem, mas vamos ler aqui esse trecho como um todo. Esse é um dos textos que eu mais gosto nessa carta. Olha o que diz no capítulo 4, do verso 7 em diante. E a graça foi concedida a cada um de nós, segundo a proporção do dom de Cristo. Por isso diz, quando ele subiu às alturas,
levou cativo o cativeiro e concedeu dons aos homens. A palavra graça que aparece aqui no versículo 7 e a palavra dom aqui tem a mesma raiz. É a ideia do quê? De um presente que é dado. O apóstolo Paulo, no versículo 8, ele toma emprestado uma passagem que é dita no Salmo 68, uma passagem que é dita pelo rei Davi, e ele está mostrando aqui nesse versículo 8 a figura de uma vitória nos tempos antigos. Quando os povos antigos eles lutavam entre si, o povo vencedor, ele tirava os despojos dos inimigos que perderam, ele levava os perdedores como escravos, e os perdedores entravam amarrados, muitas vezes nus, na cidade dos vencedores. E aí, na porta de entrada da cidade dos vencedores, o povo ficava para receber. Ficava lá um grupo de pessoas para receber os vencedores da vitória, né? E aí, quando passavam os perdedores, o que é que eles faziam? Eles vaiavam os perdedores, e os vencedores vinham com ouro, com espada, com joias que foram saqueadas, e eles iam entregando para as pessoas que ficavam lá para receber isso. É essa imagem que o apóstolo Paulo está trazendo aqui, verso 8. Por isso diz, quando ele subiu às alturas, então aqui ele está representando Cristo Jesus como aquele vencedor que venceu e ele está voltando para o seu reino. Ele está voltando, ele subiu às alturas, ele levou cativo o cativeiro. Lembra aí? Aqueles que foram levados? Levou cativo o cativeiro e o quê? Concedeu dons, concedeu presentes aos homens. E aí agora, no versículo 9, em diante, ele vai expandir um pouco mais disso. Olha o que ele diz no verso 9. Ora, o que quer dizer subiu? Senão que também havia descido até as regiões inferiores da terra. Aqui esse texto ele pode ser traduzido como regiões inferiores à terra. Ou seja, o texto, essa passagem aqui, mostra do ponto de vista de quem está de cima, falando de alguém que está embaixo. Ou seja, Jesus, ele hoje está lá em cima. Ele estava aqui na terra. Então aqui na terra onde nós estamos, são as regiões inferiores. Jesus estava aqui nas regiões inferiores e ele subiu ao céu. E ele levou cativo o cativeiro. Aí a partir do versículo 10 ele continua. Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus para encher todas as coisas. E ele mesmo concedeu. Olha aqui a palavra concedeu, o verso 11. É o mesmo concedeu que aparece no versículo 8. É o mesmo concedeu que aparece no versículo 7. Sabe quais foram os presentes que Jesus deu para essas pessoas que o apóstolo Paulo diz? Ele está se referindo à igreja. O presente que Deus concedeu à sua igreja foram esses aqui, ó, a partir do versículo 11. E ele mesmo concedeu uns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Quando Jesus subiu ao céu, ele deu esses dons, ele deu esses presentes para a sua igreja. Um pastor que prega a palavra de Deus com fidelidade é um presente para uma igreja. É um presente que vocês têm aqui nessa igreja. E o texto continua por que ele deu esse presente. Verso 12. Com vistas ao aperfeiçoamento dos santos, para o desempenho do seu serviço, para a edificação do corpo de Cristo. Então, por que Deus colocou a figura do pastor, a figura dessas outras pessoas que são mencionadas aqui, evangelistas, pastores e mestres, e etc., para o desempenho do serviço, o aperfeiçoamento, o nosso amadurecimento, para que nós, aprendendo com essas pessoas, sejamos edificados, o corpo seja edificado, fortalecido e consolidado. E até quando vai ser assim? Versículo 13. Até que todos cheguemos à unidade da fé e do pleno conhecimento do Filho de Deus, a perfeita varonilidade, à medida da estatura da plenitude de Cristo. Então, para que Deus colocou pastores? Para que Deus colocou o ensino? Para que Deus colocou pessoas capacitadas para ensinarem a palavra de Deus para todos nós? Para que nós amadurecêssemos. Para que nós chegássemos à varonilidade. Varonilidade é a ideia de maturidade.
Então, o propósito de Deus é que você cresça. A vontade de Deus é que você amadureça. O discipulado é para o seu crescimento. O discipulado é para o seu amadurecimento. Até que ponto? Até quando vamos precisar crescer? Até quando vamos precisar amadurecer? Até Cristo. Até chegarmos à estatura da plenitude de Cristo. Cristo é o alvo. Cristo é a referência. Nenhum de nós chegamos lá. Então, até lá, nós precisamos continuar conhecendo e prosseguindo em conhecê-lo. Essa é a vontade do Senhor. E isso também, meus amados irmãos, serve para blindar a igreja de Deus. Versículo 14. Para que não mais sejamos como meninos, agitados de um lado para o outro, levados ao redor de todo o vento de doutrina. E o que é que a igreja evangélica brasileira mais sofre, meus amados irmãos? Não é por isso? Levada por todo o vento de doutrina, aparecem novidades no mercado da fé o tempo todo. Por quê? Porque não há esse ensino. Quando você vê aqui meninos agitados de um lado para o outro, eu só consegui entender isso com profundidade depois que eu tive uma filha. Por mais que eu leia, por mais que eu estude, mas você só consegue entender o que Paulo quer dizer quando você vê uma criança na sua casa fazendo isso. A criança pega esse brinquedo, daqui a pouco é o mesmo brinquedo que ela quer, que ela larga, aí vai para o outro brinquedo, aí vai para o outro. É assim. Criança é assim. Então, a figura que Paulo quer trazer é justamente isso, que o imaturo na fé, ele age como uma criança. Ao mesmo tempo que ele está ouvindo o pregador falando da teologia da prosperidade, ele está ouvindo um pregador que fala que é reformado, ele está ouvindo o teólogo liberal, e ele vai. Aí vai ouvir um judaizante, aí vai ouvir a oração das 18 horas, e aí vai. É um evangélico ecumênico. É o evangélico ecumênico, né? Porque cada um tem a sua interpretação, no final, todo mundo vai chegar lá, né? Então é isso que muitos entendem. Por quê? Vento de doutrina. E o versículo 14 diz no final: pela artimanha dos homens, pela astúcia com que induzem ao erro. Então ele diz que tem pessoas, falsos mestres, que propositalmente induzem pessoas ao engano. Induzem pessoas ao erro. Não é inocência, não é um acidente. São pessoas que, por maldade, querem conduzir pessoas ao engano. Então, a figura desses dons que já foram mencionados aqui é justamente para blindar, para preservar a igreja dessas influências nefastas. Agora eu quero mostrar para vocês o dia a dia da igreja primitiva, onde isso estava acontecendo. Onde o discipulado aconteceu e o crescimento acompanhou o discipulado. Tanto o crescimento numérico, quanto o crescimento espiritual. Todos nós que amamos o Senhor Jesus, temos o desejo de que pessoas se convertam a Deus, de que a igreja do Senhor cresça, de que o nome do Senhor seja glorificado em toda a terra. Todos nós temos esse desejo. Mas crescimento por crescimento não quer dizer muita coisa. Se um pregador ele começar a prometer milagres, começar a prometer bênção, começar a dizer assim, pare de sofrer, aqui vai encher de gente. Se o pastor Diógenes começar a trazer aqui uma rosa que foi consagrada para você levar para sua casa e para abençoar sua família, aqui não vai ter espaço de tanta gente querendo. Não é o crescimento pelo crescimento. Nós vamos ver aqui em algumas passagens que os autores bíblicos queriam o crescimento, mas era o crescimento alicerçado na verdade. Era o crescimento não só em quantidade, mas o crescimento em qualidade. Não é apenas o crescimento na amplitude, mas é o crescimento também em profundidade. Profundidade. Eu mencionei há alguns minutos atrás o novo censo religioso que mostra o avanço dos evangélicos no Brasil. Mas o que é que nós estamos vendo no nosso país? Vemos um crescimento em o quê? Amplitude. Mas um crescimento em profundidade, nós não estamos observando. E como é que podemos constatar isso? O próprio reflexo da nossa cultura. O próprio reflexo da influência da igreja evangélica na sociedade brasileira. A maneira como a nossa cultura é anti-Deus, é anticristã, é contra Cristo. E a igreja está crescendo. A igreja está avançando. E por que a gente não vê
isso impactando nos meios de comunicação, no tipo de entretenimento que aparece na televisão, no tipo de coisa que é feita na sociedade, naquilo que é ensinado nas escolas. Por que nós não vemos essa influência evangélica impactar a nossa cultura como um todo? Porque o crescimento está sendo apenas o quê? Em amplitude, não em profundidade. Infelizmente. Atos capítulo 6. Atos capítulo 6. Vamos ler uma parte do versículo 1 e depois vamos pular para o versículo 7, porque eu quero só destacar esse ponto aqui com os irmãos. Certo? Atos capítulo 6. Primeira parte do versículo. Ora, aqueles dias, multiplicando-se o número de discípulos, então observe, houve uma multiplicação. Não foi apenas um crescimento pequeno, foi uma multiplicação, certo? Agora pule para o versículo 7. Olha o que diz o versículo 7. Crescia a palavra de Deus e em Jerusalém se multiplicava o número de discípulos, também muitíssimos sacerdotes obedeciam à fé. Então a gente vê, meus amados irmãos, que a igreja primitiva foi uma igreja conhecida pelo crescimento numérico, conhecida pela expansão numérica, mas ao mesmo tempo era uma igreja em que nós víamos que os sacerdotes, aqueles que eram inimigos da cruz, aqueles que lutaram para que o Messias fosse morto, eles obedeciam à fé, eles criam no evangelho e obedeciam à fé. A sua vida era marcada pela transformação, pela mudança de vida. Atos capítulo 12, versículo 24. Atos capítulo 12, verso 24. Olha que o texto bíblico diz: entretanto, a palavra do Senhor crescia e se multiplicava. A palavra de Deus, o conhecimento bíblico, o conhecimento da vontade do Senhor, a obra de Cristo Jesus crescia e se multiplicava. É uma coisa que precisamos destacar. Eu mencionei aqui que os pastores são dons que Deus deu à igreja, mas é importante a gente fazer a diferença. Que o crescimento da igreja não é produzido pelo pastor. O crescimento da igreja é produzido por Deus. E onde é que a gente vê isso? Colossenses capítulo 2. Colossenses capítulo 2. Vamos lá em Colossenses, verso 19. Colossenses capítulo 2, versículo 19. E não retendo a cabeça, da qual todo o corpo, suprido e bem vinculado por suas juntas e ligamentos, cresce o crescimento que procede de quem? De Deus. Olha o que diz ali na NVT, que eu estou vendo aqui na área, mas vocês estão acompanhando pela NVT, se dá um bug na cabeça, né? Vou ler aqui para vocês na tradução que vocês estão vendo. E eles não estão ligados a Cristo, que é a cabeça do corpo, unido a ele por meio da sua junta e do seu ligamento. O corpo cresce à medida que é nutrido por quem? Por Deus. Então, como é que acontece esse crescimento? Deus que dá o crescimento, é Deus que dá o crescimento. Outra passagem, 1 Coríntios, capítulo 3. 1 de Paulo aos Coríntios, capítulo 3, do versículo 6 ao 7. 1 Coríntios, capítulo 3, do verso 6 ao 7. Uma passagem muito conhecida na primeira carta de Paulo aos Coríntios. Eu plantei, Apolo regou, mas o crescimento veio de quem? De Deus. De modo que nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Eu sei, meu irmão, eu sei, minha irmã, que normalmente os crentes são muito gratos àquelas pessoas que os acolheram, os ajudaram nos primeiros passos da fé. Eu tenho certeza que você lembra com muito carinho da pessoa que pregou o evangelho para você pela primeira vez. Você lembra com carinho da pessoa que te discipulou, que lhe ensinou a verdade de Deus,
e você tem uma admiração por essa pessoa, eu tenho certeza disso. Mas lembre-se disso, apesar do respeito, do carinho, da admiração que nós devemos ter pelas pessoas que Deus coloca na nossa vida para nos abençoar, devemos sempre lembrar, quem fez o milagre foi Deus. Deus usou a pessoa, Deus nos abençoou, nos chamou por meio daquela pessoa, mas Ele é quem fez a obra, não foi a própria pessoa. 1 Tessalonicenses, já estamos acabando. Estou indo assim com vocês, caminhando, para que fique claro para todos os irmãos, como o discipulado e o crescimento é um dom de Deus para a igreja. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, do versículo 11 ao 13, em uma das marcas eu cheguei a mencionar para os irmãos que essa igreja dos Tessalônicos era uma igreja que o apóstolo Paulo plantou, em poucas semanas ele teve que fugir por causa da perseguição, e mesmo assim, uma igreja formada por novos convertidos, era uma igreja que era atuante, que era vibrante, e que testemunhava com fidelidade a palavra de Deus. 1 Tessalonicenses, capítulo 3, verso 11 ao 13, diz a palavra de Deus. Ora, o nosso mesmo Deus e Pai, e Jesus, nosso Senhor, dirijam-nos o caminho até vós. E o Senhor vos faça crescer e aumentar no amor uns para com os outros e para com todos. Só fazendo esse destaque. O Senhor vos faça crescer e aumentar no amor de uns para com os outros. Às vezes, meus amados irmãos, as igrejas acabam buscando meios e estratégias humanas para poder favorecer a interação e a comunhão entre as pessoas. É importante o aspecto social, é importante termos momentos de confraternização, sim, é importante, é importantíssimo para a igreja. Mas, no final das contas, quem gera ligação entre os crentes é o Espírito Santo de Deus. Lembra que mencionamos os 12 apóstolos de Jesus? Aquelas pessoas super diferentes? Imagina lá o cobrador de impostos, Mateus, com Simão o Zelote. Pessoas em extremos opostos, dentro do mesmo grupo com Jesus. Né? Um a favor do imposto e o outro contra o imposto, a favor da liberdade econômica da antiguidade. E Jesus une essas pessoas, traz ligação, traz amor verdadeiro, traz comunhão, apesar das suas diferenças. O crescimento, deixa eu continuar que eu parei aqui o versículo. Uns para com todos, como também nós para convosco, a fim de que seja o vosso coração confirmado em santidade, isento de culpa, na presença do nosso Deus e Pai, na vinda do nosso Senhor Jesus com todos os seus santos. Então, o amor de uns para com os outros é uma demonstração da vida em santidade da igreja. Lembra que Jesus disse para os seus apóstolos que nós seríamos conhecidos pelo amor que temos de uns para com os outros? Vocês serão conhecidos pelo amor. Então, uma igreja que não ama, uma igreja onde as pessoas são brigadas, uma igreja que é dividida em facções, como é dito lá nos Gálatas, é uma igreja que não está crescendo na graça. É uma igreja que não é saudável. É um ambiente que é hostil. É um ambiente polarizado. É um ambiente que não pode crescer espiritualmente. É um ambiente que Jesus não está abençoando. Nós precisamos, meus amados irmãos, nos amar uns aos outros, clamar a Deus para que Ele possa produzir essa ligação, esse vínculo de uns para com os outros. É Ele quem produz isso. E esse também, meus amados irmãos, era um desejo do apóstolo Pedro. 2 Pedro, capítulo 3, verso 18. Segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 18. Segunda de Pedro, capítulo 3, verso 18. Antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A Ele seja a glória, tanto agora como no dia eterno. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 2.
desejai ardentemente como crianças recém-nascidas o genuíno leite espiritual, que foi dito na escola bíblica dominical, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Observe, meus amados irmãos, que o verbo crescer e que o verbo desejar, né? Desejai ardentemente, crescei na graça, são palavras que estão no imperativo. São palavras de ordem que o apóstolo está dando. Nós sabemos que é Deus quem produz isso, mas ao mesmo tempo nós devemos querer. Nós devemos fazer como se dependesse de nós, mas tendo consciência que não depende de nós, é Deus quem faz através de nós. Lembra o que o apóstolo Paulo diz lá na carta aos Filipenses? Que é Deus quem efetua em nós tanto o querer quanto o realizar? É Deus quem efetua em nós. O querer. Então você deve pedir a Deus que ele lhe dê vontade. Desperte em você os afetos. Você tomar iniciativa. E no final de tudo, quem vai ser glorificado é quem? É Deus, porque é ele que produz tanto o querer quanto o realizar. Amém, meus amados irmãos? Vamos fazer mais uma oração em nome do Senhor Jesus. Pai querido, louvamos e bendizemos o teu nome pela sua graça maravilhosa, pela sua bondade, pela sua misericórdia, pelo Senhor ter nos unido pela cruz. Nós fomos unidos pela cruz, Senhor. E o Senhor nos uniu, ó Pai, para que pudéssemos andar em união, para que pudéssemos crescer juntos em santidade, crescermos juntos no amor, crescermos juntos, ó Deus, em um só pensamento, que é te glorificar, que é te servir com integridade e pureza de coração. Sabemos, ó Pai, que não somos iguais. Dentro desse grupo de pessoas, tem pessoas com educação, tiveram uma educação diferente, que enxergam a vida de forma diferente em certos aspectos. Mas, ó Deus, eu peço que acima de tudo isso, acima do pudor da nossa própria criação, da nossa família, da nossa cultura familiar, do nosso nível educacional, ou seja qual for a nossa diferença, ainda assim, ó Deus, o Senhor nos una por meio de Cristo Jesus. Porque o Senhor veio para derrubar a parede da separação. Foi o Senhor que uniu judeus e gentios, e de ambos os povos fez um. É por meio da igreja de Cristo, esse mistério que estava oculto no Antigo Testamento, que o Senhor unifica a humanidade novamente em Cristo Jesus. Que essa igreja possa ser um ambiente de crescimento espiritual. Um ambiente onde todos os membros se envolvem ativamente na pregação do Evangelho, na evangelização, no discipulado de novos convertidos. E aqueles que já são convertidos, ó Deus, se colocam como pessoas ensináveis, pessoas que continuam querendo aprender, pessoas que não estacionaram na fé, pessoas que não acham que tudo aquilo que eles já viveram no passado é suficiente, mas sim que as melhores coisas que ainda iremos viver estão para acontecer na nossa caminhada com Deus. A tua palavra diz, ó Deus, que na velhice ainda darão seus frutos. E por isso, Senhor, queremos nos esgotar até o fim das nossas vidas, te conhecendo e prosseguindo em te conhecer. Porque isso é céu, isso é vida eterna. É isso que nós iremos fazer de eternidade a eternidade. Te conhecer eternamente. E por isso te agradecemos, Senhor. Porque o Senhor nos salvou. Porque o Senhor nos dotou de intelecto. O Senhor nos dotou de capacidades emocionais. O Senhor nos dotou de uma vontade. E por isso, Senhor, pedimos que o Senhor alinhe todos os elementos que compõem o nosso ser para fazermos a tua vontade. Eu agradeço, ó Deus, por essa série de mensagens, pelas 9 marcas de uma igreja saudável. Agradeço pela minha participação até aqui. Agradeço pela vida do pastor Diógenes, pela confiança que ele teve em ceder esse púlpito, porque é uma grande responsabilidade. Agradeço pelos outros líderes dessa igreja, por cada irmão, por cada irmã. Que o Senhor os abençoe abundantemente e que o Senhor nos fortaleça mais e mais. Em nome de Jesus. Amém.